Portaria número 208/2025/GS/SEDUC/MT. Dispõe sobre prazos e critérios de classificação de candidatos à concessão da qualificação profissional para o primeiro semestre do ano de 2025, nos termos da Instrução Normativa vigente. O secretário de Estado de Educação, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos 1 e 2 da Constituição Estadual, considerando o Decreto número 6.481, de 27 de setembro de 2005, o Decreto número 90, de 16 de abril de 2019, o Decreto número 656 e 657, de 28 de setembro de 2020 e Decreto número 1066, de 7 de outubro de 2024, considerando o Decreto número 1066, de 7 de outubro de 2024, e a decisão do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso, CONDES, conforme súmula da segunda reunião ordinária de 3 de fevereiro de 2022. Resolve. Artigo 1º. Estabelecer prazos e critérios para concessão de afastamento da licença para qualificação profissional, LQP, ou dispensa para qualificação profissional, DQP, dos profissionais de educação básica do Estado de Mato Grosso. Artigo 2º. Para o primeiro semestre do ano de 2025 serão concedidas: 1. 40 vagas para licença para qualificação profissional integral ou parcial, conforme a disponibilidade de vagas aprovadas pelo CONDES. 2. Para dispensa para qualificação profissional não haverá quantitativo de vagas. Será considerado a regra de não excedência de 1/6 do quadro de lotação dos servidores efetivos, incluindo os servidores afastados em qualificação profissional. Parágrafo único. O servidor que possuir 2 vínculos estáveis nesta Secretaria de Estado de Educação contabilizará como 2 vagas neste processo de concessão de licença ou dispensa para qualificação profissional. Artigo 3º. O processo de concessão se dará em 3 etapas classificatórias e/ou eliminatórias. 1. Análise documental inicial, realizada pelo Núcleo de Monitoramento da Formação, NMF/CDES/SEDUC/MT, etapa eliminatória e classificatória. 2. Análise do pré-projeto ou projeto de pesquisa pela Comissão de Qualificação Profissional, instituída pela Portaria número 192/2025/GS/SEDUC/MT, que regulamenta a Comissão de Qualificação Profissional no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC/MT, etapa eliminatória. 3. Análise documental realizada pela Secretaria de Planejamento e Gestão, CEPLAG/MT, etapa eliminatória. Parágrafo único. O resultado da análise acerca do pré-projeto ou projeto de pesquisa será emitido através de parecer fundamentado, elaborado pela Comissão de Qualificação Profissional e ficará condicionado à contribuição da pesquisa com a política pública de educação do Estado de Mato Grosso. Artigo 4º. A classificação para licença para qualificação profissional observará os seguintes critérios: 1. Maior classe. 2. Menor nível. Artigo 5º. O critério a ser utilizado para o desempate será: 1. Maior idade. 2. O maior intervalo entre a conclusão de uma qualificação profissional e a solicitação de uma prova. 3. Possuir currículo cadastrado no Banco de Talentos da SAGP/SEDUC. 4. Cópia dos documentos pessoais legíveis e válidos até 10 anos, RG e CPF, ou CNH. 5. Comprovante de residência nominal e legível, atualizado dos últimos 90 dias. Caso o imóvel seja alugado, deve encaminhar o contrato de locação ou declaração do dono do imóvel autenticado em cartório. 6. Declaração que não excederá 1/6 do quadro dos servidores devidamente preenchida, assinada e carimbada pelo presidente do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar ou diretor escolar, que conste que a licença a ser concedida não excederá 1/6 do quadro de servidores efetivos e estabilizados, incluindo os servidores afastados em qualificação profissional. No caso de dispensa para qualificação profissional, essa declaração deverá ser assinada e carimbada pela chefia imediata. 7.
projeto de pesquisa ou pré-projeto regulamentada pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. 8. Parecer favorável do projeto de pesquisa licença para qualificação profissional, explicitando a relevância e a consonância com o projeto político-pedagógico, assinado e carimbado pelo presidente do CDCE ou diretor escolar. Em caso de dispensa para qualificação profissional, deverá atender à política pública educacional do Estado, assinado e carimbado pela chefia imediata. 9. Comprovante de que o curso de pós-graduação, stricto sensu, no Brasil é validado pelo CAPES e reconhecido pelo MEC. 10. Termo de compromisso de apresentação de diploma com firma reconhecida em cartório, constando ainda que o servidor assumirá seu cargo no órgão de lotação, por um período igual ao do seu afastamento, conforme disposto no artigo 52 da LC número 50/1998, e o parágrafo único do artigo 8º do decreto número 6.481/2005, sob pena de ressarcimento aos cofres públicos. 11. Termo de compromisso de monitoramento referente à entrega dos documentos exigidos no artigo 12 do Decreto 6.481/2005 e artigo 7º da Instrução Normativa 002/2025/GS/SEDUC/MT. 12. Termo de ciência sobre a regularização da qualificação profissional, declarando estar ciente que a regularização do período de afastamento para licença para qualificação profissional ou dispensa para qualificação profissional será submetida à legislação vigente. 13. Termo de compromisso de conformidade da pesquisa, assumindo que o conteúdo da pesquisa estará em conformidade com a política pública educacional do Estado e com o projeto político-pedagógico da unidade escolar ou da unidade administrativa de lotação do servidor. 14. Comprovante ou declaração de matrícula atualizado no curso de pós-graduação stricto sensu expedido pela universidade. 15. Matriz ou ementa curricular das disciplinas de todo o curso com créditos e carga horária. 16. Cronograma expedido pela universidade, contendo o nome do estudante, disciplinas matriculadas no semestre com carga horária, mês, dia e horário. 17. Cronograma de todo o curso, com as atividades que serão desenvolvidas pelo servidor, emitido pela instituição de ensino com a data de previsão do término. 18. Certidão judicial criminal negativa, expedida pelo Tribunal Regional da Primeira Região, Poder Judiciário, Justiça Federal, nos últimos 5 anos. 19. Certidão de distribuição de processos de primeiro grau e segundo grau, ação e execução criminal, nada consta, expedido pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos últimos 5 anos. 20. Declaração de não exercer outra atividade pública ou privada ou declaração de cargo legalmente acumulável. 21. Protocolo de solicitação ou comprovante do afastamento do vínculo não pertencente à SEDUC, expedido e assinado pela chefia imediata. 22. Declaração de férias, declarando que o usufruto seguirá conforme o calendário escolar da universidade e que comunicará à SEDUC o período para registro de usufruto de férias. 23. Declaração de licença-prêmio, declarando o usufruto de licença-prêmio concomitante à qualificação profissional. 24. Declaração que assume a responsabilidade pelo reconhecimento/convalidação do mestrado ou doutorado realizado no exterior, conforme artigo 4º e 5º do Decreto número 6.481/2005, sob pena de devolução aos cofres públicos dos salários e vantagens recebidos no período de afastamento, acrescidos de juros e correção monetária com reconhecimento de firma. 25. Declaração de adimplência de prestação de contas. Item A. Obrigatória apenas para servidores que tenha exercido cargo ou função de assessor pedagógico, diretor escolar, diretor e diretor adjunto da DRE, diretor e diretor adjunto da DME, presidente e tesoureiro do CDCE ou equivalente, independentemente do tempo em exercício que tenha recebido recursos públicos, solicitada via processo no SIGADOC. A Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas, SEDUC-CCP.
26. Declaração de nada consta, solicitada via processo no SIGADOC, a Unidade Setorial de Correição. SEDUC, Unisecor. 27. Checklist dos documentos apresentados na solicitação de qualificação profissional, acompanhados de carimbo e assinatura. Item A. Para licença para qualificação profissional integral ou parcial, deverá ser conferido e assinado pelo servidor e pelo diretor da Diretoria Regional Metropolitana de Educação, DRE/DME, ou diretor adjunto da DRE/DME. Item B. Para dispensa para qualificação profissional, deverá ser conferido e assinado pelo servidor e pela chefia imediata. 28. Declaração de conformidade para licença para qualificação profissional deverá ser emitida e assinada pelo servidor e pelo diretor adjunto da DRE/DME. Para o caso de dispensa para qualificação profissional, deverá ser assinada pelo servidor e chefia imediata. Artigo 7º. O requerimento, declarações e termos deverão obrigatoriamente ser devidamente preenchidos e assinados de acordo com os modelos atualizados referentes a esta portaria, disponibilizados no site da SEDUC/MT, através do portal COS. Artigo 8º. Compete ao servidor a instrução do processo com a conferência da documentação obrigatória, bem como o acompanhamento do andamento processual no SIGADOC. Artigo 9º. Os resultados da primeira e segunda etapa serão publicados no site oficial da SEDUC, através do portal COS e PAS/PSS. E o resultado final se dará com a publicação de ato de concessão de qualificação profissional em Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, IOMAT. Artigo 10º. Somente serão analisados documentos autuados no SIGADOC em formato de processo, com o termo de abertura. Parágrafo único. Os documentos anexados em arquivos auxiliares não serão considerados como parte do processo. Artigo 11º. Somente será considerado para fins de concessão de vaga de qualificação profissional um único processo por servidor. Primeiro parágrafo. Servidor detentor de 2 vínculos estaduais deverá instruir um único processo contendo documentos, requerimento, declarações e termos referentes aos 2 vínculos. Segundo parágrafo. Será considerado para fins de concessão o último processo protocolado. Artigo 12º. Não haverá cadastro de reserva. Artigo 13º. O usufruto regular das férias ou da licença-prêmio, qual trata nos incisos 12 e 13 do artigo 6º desta portaria, não interrompe e nem suspende o período de concessão da qualificação profissional, que continuará a correr concomitante. Artigo 14º. O servidor terá 2 dias úteis após a publicação do resultado da etapa 1 no site da SEDUC, através do portal COS e PAS/PSS, para envio dos documentos retificado, ou solicitar recurso via novo processo, SIGADOC, SEDUC, C10, classificação 024.3. Artigo 15º. O servidor terá 2 dias úteis após a publicação do resultado da etapa 2 no site da SEDUC, através do portal COS e PAS/PSS, para solicitar recurso via processo, SIGADOC, SEDUC, C10, classificação 024.3. Artigo 16º. O servidor deverá respeitar os prazos estabelecidos no cronograma 2025/1, conforme anexo 1 desta portaria. Artigo 17º. Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, e em especial a portaria número 561/2024/GS/SEDUC/MT. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2025, Alan Rezende Porto, secretário de Estado de Educação. Anexo 1. Primeira etapa. Validação de documentos pelo diretor da DRE/DME ou diretor adjunto da DRE/DME, chefia imediata no caso de dispensa. 19 de fevereiro de 2025 a 11 de março de 2025. Abertura do processo de solicitação de LQP ou dispensa, via SIGADOC. 19 de fevereiro de 2025 a 11 de março de 2025. Análise documental do Núcleo de Monitoramento da Formação, 12 de março de 2025 a 31 de março de 2025.
Divulgação do resultado parcial da primeira etapa no site da SEDUC através do portal COS e PAS/PSS. 2 de abril de 2025. Prazo para retificação documental e/ou recurso. 3 e 4 de abril de 2025. Resultado final da primeira etapa no site da SEDUC através do portal COS e PAS/PSS. 9 de abril de 2025. Segunda etapa. Análise do pré-projeto ou projeto de pesquisa pela Comissão de Qualificação Profissional. 10 de abril de 2025 a 30 de abril de 2025. Divulgação do resultado parcial da segunda etapa no site da SEDUC através do portal COS e PAS/PSS. 5 de maio de 2025. Prazo para solicitação de recurso. 6 de maio de 2025 e 7 de maio de 2025. Resultado final da segunda etapa no site da SEDUC através do portal COS e PAS/PSS. 9 de maio de 2025. Terceira etapa. Encaminhamento para a CEPLAG. A partir de 19 de maio de 2025.